Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho o prazer e o privilégio de ler com vocês as devocionais do livro O Caminho do autor Stanley Jones. Espero que todos estejam bem e já focados em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando hoje a semana 31, domingo, e nós continuamos falando de oração. Oração é revisão. Atos 9, de 10 a 17, a referência bíblica de hoje, e eu quero ler com vocês. Atos 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Chegamos ao próximo passo em nossas considerações sobre oração. Oração é revisão. Uma versão revisada da sua vida é revelada toda vez que você ora de fato. Pois, no silêncio diante de Deus, você submete mais e mais áreas da sua vida ao controle dele. Mais e mais poderes são colocados à disposição de Deus. Mais e mais canais de receptividade são abertos. Cada vez mais sua vontade se alinha à de Deus. Alguém definiu educação como mudança. Então, oração é a educação mais profunda da vida, pois na oração você está sendo educado no lugar que mais importa, no centro da vida. Você está sendo educado no ser. Querido Senhor, por 3 coisas eu oro: para te ver com mais clareza, para te amar mais profundamente, para te seguir mais de perto, dia a dia. Se oração é revisão, então oração significa também poda. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, verso 2. Poda o quê? Deus poda os ramos que sugam a vida do galho, que não dão fruto, que apenas impedem a frutificação. Esses ramos que sugam a vida não são ruins, eles simplesmente sugam a vida do que deveria dar frutos. Grande parte da nossa vida está cheia de coisas sem importância. Estamos ocupados com futilidades. A oração traz o importante para o centro da consciência e expulsa o que não é importante. Enquanto trabalhava, um artista tinha ao seu lado uma coleção de pedras preciosas de muitas cores. Quando perguntado por que, ele respondeu: tenho que purificar meus olhos constantemente com as cores da natureza. Essas cores clarificam as cores dele. Olho para Jesus e me vem um senso de valor. Purifico meus olhos nas cores dele. Alguém tentou convencer as crianças de uma favela a tomarem banho.
Elas não atenderam a esses apelos até que se tentou outro método. Uma criança com o rosto limpo e as roupas limpas foi levada até elas. Então, uma a uma, elas saíram e lavaram o rosto. Contemplo o rosto de Jesus e sei que, ao fazer isso, preciso lavar o meu próprio rosto, o meu coração, a minha vida. A oração poda nossos propósitos e nosso ser. Ó Cristo, contemplo o teu rosto, ouço a tua voz e vou embora com a sensação de que desejo jogar algo fora. Quero esvaziar as mãos para poder segurar o Cristo inteiro. Desejo o que tem valor eterno. Amém. Afirmação do dia. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Salmo 119, 9. Nós continuamos falando de oração, o caminho da oração. Nós já aprendemos a oração dos discípulos. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. E nós já vimos na semana passada que no caminho da oração, oração é realidade. Oração é receptividade, quando você se rende e recebe de Deus. Oração é resposta. Resposta no sentido de as atitudes que você toma diante de Deus na oração. A oração é renovação. Como o exemplo que o autor deu, é a corda, igual a corda que a gente dá no relógio, né? A oração traz vida e direção à nossa vida. E hoje, então, nós chegamos à oração é revisão. Revisão num sentido de educação que promove mudanças na nossa vida. Então, a oração, mais profundamente, ela vê em nós, por meio de Cristo Jesus, do Espírito de Deus, é revelado para nós áreas que nós necessitamos de mudança. E nesse sentido, nós fazemos uma revisão. Na devocional de hoje, tem uma pequena oração logo no início que diz assim: Querido Senhor, por 3 coisas eu oro: para te ver com mais clareza, para te amar mais profundamente, para te seguir mais de perto. Fiquei pensando na relação com o texto bíblico que nós lemos, falando de Ananias e falando de Saulo. Ambos, enquanto oravam, tiveram exatamente isso. Eles tiveram uma clareza melhor, eles puderam amar a Deus mais profundamente e puderam seguir a Deus de mais perto. Ambos abriram seus corações ali. A oração de Ananias expõe o que ele pensa sobre Saulo, o medo que ele tinha de falar com esse homem. E Deus então vai trabalhando e revelando, trazendo clareza, e ele vai podendo fazer uma revisão do que ele pensava a respeito de Saulo. E quando ele ora por Saulo, ele fala, irmão Saulo. Então ele vê a Saulo como alguém também como ele, salvo em Cristo Jesus, e que está em oração, e que está vendo com mais clareza, e que precisa de mudanças. Interessante perceber isso. Uma outra coisa que o autor destaca aqui para nós é que oração, enquanto revisão, funciona como uma poda. João 15, versículo 2 diz: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, é sempre bom a gente lembrar que é a mão do agricultor sobre nós. O agricultor é o Pai, Jesus é a videira, nós somos os ramos. E quando os ramos são podados, é o próprio Pai que está avaliando o ramo, vendo o que de bom tem nesse ramo e vendo o que precisa ser tirado para que ele dê mais fruto. Então, tudo aquilo que não vai ser usado na próxima estação, que não é necessário, que não é importante, o agricultor poda.
Então eu queria deixar uma pergunta para você. Quais são as coisas sem importância na sua vida? Quais são as coisas que precisam ser tiradas da sua vida e que o agricultor tem apontado para você em oração que você precisa abandonar essas coisas? Que você tenha um bom dia e que você foque em Cristo Jesus e em oração você possa fazer essa revisão. Deus abençoe seu dia.